Esses dias eu gravei um vídeo aqui para o canal falando sobre recalcular a rota. Nesse vídeo eu compartilho até um pouco os 5 passos para você recalcular a sua rota. Esse vídeo foi muito visto e comentado. E ao final desse vídeo eu falo que eu sou especialista em recalcular rotas. E muitas pessoas comentaram sobre isso. E o que eu percebi é que muitas pessoas não conhecem a minha história e como que eu recalculei a rota da minha vida. Então é sobre isso que eu quero falar hoje nesse vídeo aqui. Então, se você acabou de chegar aqui no canal, primeiro deixa eu me apresentar. Eu sou Letícia Mantovani, eu sou psicóloga clínica e sim, sou especialista em recalcular rotas, ou pelo menos fazer um ajustezinho nas velas e arrumar o rumo, organizar os rumos da vida. Vamos falar sobre isso então? Deixa eu te contar um pouquinho da minha história. Eu vou começar contando para você que antes de ser psicóloga, eu tinha uma outra profissão. Sim, eu era hoteleira. Eu era gestora na área de hotelaria. Para ser mais exata, eu era governanta. Então, deixa eu te contar isso e como que isso aconteceu na minha vida. Lá atrás, quando eu fui prestar vestibular, eu desejei fazer psicologia. Não tinha muita certeza, mas a psicologia surgiu ali no meu radar, mas não tinha possibilidades de eu estudar psicologia na época. Primeiro porque aqui na minha cidade, onde eu moro, que eu estou em Foz do Iguaçu, né, minha família estava aqui naquela época, não tinha psicologia. E segundo também porque psicologia teria que ser fora daqui e a minha família naquele momento não tinha condições, por N motivos que não venham ao caso aqui agora. E aí, então, eu passei no vestibular de hotelaria. E hotelaria não estava muito no meu radar, mas quando eu passei eu gostei, entrei, estudei 4 anos, mergulhei de cabeça nessa profissão, trabalhei, né, por algum tempo, quando terminei a faculdade, inclusive, vivi uma experiência fora do Brasil, fui para um intercâmbio na Inglaterra, onde eu passei 1 ano, que foi uma grata experiência também. E depois desse tempo, eu voltei para o Brasil e fui trabalhar em Curitiba, numa rede hoteleira que eu queria muito, na vaga que eu queria muito, e eu estava até muito feliz e satisfeita. Porém, depois de 2 anos ali trabalhando, algumas inquietações começaram a surgir dentro de mim. Coisas que eu comecei a repensar na minha vida, eu comecei a olhar aquele ritmo de vida, aquela intensidade. A hotelaria tem um jeito muito peculiar, né? É um negócio que funciona 24 horas por dia. Eu era gestora, então eu tinha equipe, era bastante responsabilidade e tinha algumas semanas que eu me via não desligando. Então, era bastante intenso. E compartilhando essas inquietações com a minha família, foi quando a minha mãe trouxe a proposta de eu voltar a estudar e recomeçar numa nova carreira, fazendo psicologia. Ela falou que iria abrir o curso de psicologia na minha cidade e que eu poderia voltar. Naquele momento que ela veio com essa proposta, ao mesmo tempo que brilhou os meus olhos, né, afinal de contas era uma carreira que eu gostava e já tinha estado fortemente no meu radar, também era a possibilidade de viver num outro ritmo, mas tinha a questão de voltar para casa, voltar para Foz do Iguaçu, e parecia naquele momento para mim como que dar passos para trás, sabe? Era quase que como regredir. Naquele momento, soou como regredir. Mas eu vim de lá, pedi uns dias de folga, vim de lá para Foz do Iguaçu, vim aqui, conheci o curso de psicologia, conheci as matérias, a grade, brilhou meu olho muito forte, eu senti o chamado e falei para minha mãe que eu viria se tudo desse certo, porque eu queria voltar empregada. Então, eu voltei para Curitiba, negociei lá com o gestor, né, que era meu chefe, meu gerente na época, que se eu treinasse uma pessoa para ficar no meu lugar, ele buscasse uma vaga para mim aqui em Foz do Iguaçu, num hotel da rede aqui. E foi o que ele fez. Nós fizemos essa troca, eu treinei uma pessoa lá e ele conseguiu uma vaga para mim aqui. Eu falei para ele que podia ser de qualquer coisa e no fim ele conseguiu uma vaga até melhor do que a que eu tinha. Ou seja, para estudar psicologia eu voltei para Foz do Iguaçu, matriculada e empregada.
Tava tudo dando certo, né? E eu recomecei a minha vida aqui em Foz, onde eu estudei 5 anos de psicologia. Não foi fácil. Eu sei que muitas pessoas fazem isso hoje em dia, trabalhar o dia inteiro, estudar à noite. Mas o ritmo da hotelaria era bastante acelerado. Psicologia também não é um curso fácil, é um curso que pede muita leitura, dedicação. Mas eu tinha professores bastante compreensivos, eu inclusive sempre conto essa história, que eu tinha um professor que ele tinha uma matéria muito intensa, que era psicopatologia. Esse professor, ele fazia uma revisão para a prova, porque o volume de matéria era muito grande, e ele me chamava para escrever no quadro a matéria, porque ele sabia que esse era um jeito que era bom para eu estudar. E eu sempre ia muito bem nas provas dele, porque eu participava da revisão escrevendo toda a matéria para a turma copiar no quadro. Por aí você vê que eu tenho 15 anos de formada, né? Então, a gente escrevia muito no quadro e anotava no caderno. Então, vai vendo aí, por aí você imagina quanto tempo eu tô nessa jornada. Bom, a verdade é que eu me formei em psicologia, fui para psicologia clínica, fiz muitos estágios, me dediquei, migrei da hotelaria para a psicologia. Não foi fácil, porque migrar da hotelaria para a psicologia era um desafio para mim, porque, como eu falei, eu tive uma trajetória de sucesso na hotelaria, então eu tinha um ótimo salário, e eu sabia que eu demoraria algum tempo para conquistar isso na psicologia, mas isso se tornou também um desafio pessoal, e eu batalhei muito no começo da carreira, montei meu próprio consultório, depois com sócios abri clínica, tive clínica com vários consultórios, em parceria com vários colegas profissionais, né, de outras áreas, e criamos ali uma equipe multidisciplinar, até eu chegar no auge da minha carreira na psicologia e escolher, ainda assim, fazer um ajuste de velas e migrar totalmente para o online. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Eu quero falar, primeiro, sobre essa grande recalculagem de rota que eu fiz quando saí de uma carreira de sucesso na hotelaria para migrar para uma carreira do zero na psicologia, recomeçando. Eu sempre comento com as pessoas que estão fazendo transição de carreira que eu pausei a minha vida por no mínimo 5 anos para fazer essa recalculagem de rota. Enquanto todos os meus colegas da hotelaria estavam viajando, comprando casa e conquistando coisas, eu estava novamente investindo nos meus estudos. E se você me perguntar hoje, valeu a pena? Eu vou te dizer que com certeza valeu muito a pena. Mas eu quero trazer aqui para esse vídeo algumas lições importantes. A primeira, lá atrás, quando eu não tive possibilidades de estudar psicologia. Hoje eu considero que foi muito melhor para mim, porque quando eu cheguei na psicologia, eu cheguei mais madura. Eu cheguei com mais de 25 anos, já tendo vivido uma graduação. O fato de ter estudado administração hoteleira me fazia ter uma ideia administrativa e mais empreendedora da psicologia, e isso me ajudou muito na gestão do consultório. Chegar no curso de psicologia mais madura, mais vivida, também me trouxe maturidade para crescer mais rápido, né, na área, e eu considero isso uma vantagem para mim, para o meu caso. Também viver as experiências da hotelaria me trouxeram preparo para enfrentar os desafios da clínica, porque se você é estudante de psicologia, talvez você esteja passando por esses enfrentamentos no início da carreira, e são grandes enfrentamentos. Então, sim, isso me preparou também, a experiência na hotelaria me preparou para essa experiência na psicologia. Dentre tantas outras coisas que eu posso dizer para você, eu também posso dizer que todas essas mudanças na minha vida me prepararam para eu hoje acolher pacientes que querem, sim, recalcular a rota, fazer uma transição de carreira, ajustar pequenas estratégias na sua vida profissional. Hoje, isso é muito falado, mas há 20 anos atrás, as pessoas não falavam sobre isso. Era muito menos falado sobre isso. No meu tempo, inclusive, que eu fiz faculdade, a primeira faculdade era assim, você escolheu uma carreira, escolheu a carreira, bora, é isso que você vai ser para a vida. E hoje não, né? Hoje a gente tem essa possibilidade de olhar, recalcular, repensar.
Então, é por isso que eu quis compartilhar um pouquinho da minha história. Talvez esse vídeo tenha parte 2, parte 3, parte 4, não sei. Mas eu aproveito também para deixar para você aqui o vídeo que eu falo sobre recalcular a rota. Aqui no canal também tem outros vídeos legais que falam sobre transição de carreira. Inclusive, tem uma entrevista, né, com uma paciente minha, que foi minha paciente e veio para as sessões para recalcular a rota. Então, talvez você chegou nesse vídeo para escutar uma história de recalcular a rota, mas nem é uma recalculagem de rota profissional que você queira fazer. Talvez você queira recalcular a sua rota na sua vida pessoal, na sua vida afetiva ou familiar. Então, se você tem esse desejo de recalcular a rota, fica aqui no canal, porque a gente aqui tem muitos vídeos sobre isso. E eu quero trazer mais sobre a minha vivência após essa recalculagem de rota ou não, para que a gente possa conversar e debater juntos sobre essas estratégias que a vida, as estratégias e os desafios que a vida nos traz. E aí a gente abraça ou não as oportunidades. Eu quero encerrar esse vídeo falando para você que se você quiser recalcular sua rota, o primeiro passo é decidir. E se você decidir por isso e precisar da minha ajuda, eu tô aqui para te ajudar. Tá bom? Comenta aqui nesse vídeo, deixa um coração, compartilha com uma amiga que está pensando em recalcular a rota e a gente se vê semana que vem ou num próximo vídeo, quando eu pretendo trazer vídeos aqui todas as semanas, se a minha agenda permitir, tá bem? A gente se vê lá. Um beijo, até mais. Tchau, tchau.